Essa galera chamada de millennials, esse pessoal faz algo de conteúdo mesmo que acrescenta algo para essa nossa sociedade? Eu vejo que a gente tem a facilidade, a nossa geração tem uma facilidade para tudo. Não que antigamente, né, tivesse a dificuldade, mas hoje o acesso à informação, o acesso ao que você quer, sem precisar conversar com outra pessoa, a gente se isola no nosso mundo porque a gente tem tudo. Eu não preciso chegar mais para o meu pai e perguntar: pai, como que nascem os bebês? Entendeu? Como que é? Nossa, pai, eu quero... Não preciso mais perguntar, eu vou lá e digito no Google. Mas eu acho legal estar dentro dessa bolha de criação onde todo mundo pode criar. Eu não sei se tem uma geração pior ou melhor, entendeu? Não dá para dizer isso, que tem uma pior ou melhor, mais ou menos mimada. Filho único tem desde que o mundo é mundo, entendeu? Pessoas mimadas, não mimadas, tem desde que o mundo é mundo. O que me incomoda um pouco, para ser bem claro, é o seguinte: não existe nada que prospere na vida, não tem nada que prospere na vida de forma consistente, se você for refém das possibilidades. Que é isso, você prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Você tem duas condições básicas para prosperar do ponto de vista acadêmico e também de trabalho. Duas, sem essas duas você não prospera. É a questão do foco e da resiliência que mistura com disciplina. Se você não tiver um pouco de linearidade e se frustrar nessa caminhada e perceber que esse caminho da construção das habilidades é um caminho doloroso, que ele não é em tempo real, porque esse pessoal nasceu em tempo real. Então, as coisas têm que ser já agora. Mas, para você ser um jornalista, para você ser um médico, para você ser um intelectual, não tem como você pular os processos da dor, do processo de aprendizagem, da experimentação. Então, o que acontece é que fica todo mundo... Eu estou falando isso porque eu também sou pai de gente assim, né? Gente assim. Desse tipo. Nada contra, tenho amigos que são. Mas entra na empresa e acha que é a casa deles. É muito fácil a gente falar, pô, geração mimada, geração que tem tudo aí na mão, não sei o que e tal. Só que a gente está fazendo isso com essa galera, entendeu? A gente também chega lá e fala, ó, isso daqui não é um conteúdo para você, porque você é da geração millennium, você é da geração que só gosta de coisas supérfluas. Concordando com o Gilberto em gênero, número e grau, acho que a gente precisa de foco e a gente precisa de disciplina para conseguir chegar a qualquer lugar na vida, mas eles têm esse foco e eles têm essa disciplina de uma maneira que é muito deles, né? Então, assim, eles conseguem prestar atenção e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eles são multitasks, eles estão olhando para você, ou não estão olhando para você, mas estão mexendo no celular, mas estão ouvindo o que você está falando, né? E, ao mesmo tempo, a disciplina deles também vai muito nessa coisa da tentativa e do erro, nessa coisa de persistir mesmo, né? Então, assim, todo mundo que está aí não está aí à toa, né? Que é legal, né? Eu não tenho celular. Uau! Não é que eu perdi. Para esse Se você painel, tivesse... vamos avaliar. Essa foi a fala mais impressionante da mesa. Eu sou da geração dos baby boomers. E o ponto que me traz aqui, porque eu não sou especialista em millennials, o ponto que me traz aqui é dizer que, sim, os millennials são mais diferentes das gerações anteriores do que a geração X é diferente da geração dos baby boomers e por aí afora. Por que isso? Por que essa cisão, na minha opinião? Essa cisão se dá porque os millennials nasceram junto com a tal da revolução da informação. Daí, o fato de eu não ter celular me distancia bastante dos millennials, não só do ponto de vista da idade. E é dessa distância, e, portanto, como um suspeito, que eu digo, eu não acho que os millennials são mimados. Aliás, eu acho que esse é um diagnóstico de mercado. O mercado diz que os millennials são mimados, e isso pode ser verdade do ponto de vista do mercado. Do ponto de vista da política, que é o que me interessa, eu acho que os millennials perderam, eles são a geração que perdeu uma coisa muito importante, que é a espessura da informação. Me pareceu assim que o grande problema dos millennials se resume à informação rasa, quer dizer, a falta de profundidade, espessura e camadas, talvez, e layers, e linearidade
das coisas que eles consomem. Quando você fala, tipo, a verdade factual, BBC, semana passada, tomou como é que chama? Um furo, quando... nem Furo? sei. Tipo, deu uma matéria de um cara que não existia. A gente está falando de BBC. O fotógrafo. New York Times. New Isso York não é um Times. furo, é uma barriga. Uma barriga, isso. Por isso que eu não Isso, sabia a qual que barriga. era, porque não sou da área. Mas, tipo, flopou lindo uma matéria que era linda para eles. A gente está falando de BBC. New York Times já teve algumas vezes, Guardian já teve algumas vezes. Quer dizer, então, às vezes eu fico pensando, quer dizer, o jornalismo tradicional Mas aí seria a veio o salvação do... seria a salvação de uma geração, quer dizer, porque o cara teve mais acesso ao jornalismo tradicional... Calma, Gilberto, deixa eu terminar. Não falei nada. Você estava respirando. Não, mas respirando Para de eu respirar, morro. Gilberto. Não pode Senão eu respirar. morro, não quer que eu respire, pô. Para de Eu tava respirar. respirando, ó. Isso é milênio, tá vendo? O ar é só Tava meu. respirando, ora, pô. Porque, assim, quando a gente fala de pluralidade, você falou de pluralidade, isso me pegou muito, porque a gente estava falando de uma situação em que a gente tinha, tipo, 3 jornais, então 3 famílias que meio que definiam qual era a informação e qual era essa pluralidade. Quer dizer, para mim, tipo, são 3 famílias definindo o que é uma informação. A gente tinha pouco acesso a outras visões de mundo. Eu entendo que é um pouco menos fácil lidar com a complexidade, a ambiguidade de um universo onde a gente tem mais vozes expressando suas opiniões. Eu não sei, eu lembro da minha época de guria na escola, quando eu queria pesquisar alguma coisa, eu tinha pouquíssimas fontes. Eu tinha meus pais, que mais ou menos falavam que eles sabiam, eles não sabiam muito, mas eles não podiam falar, porque, né, pai tem que saber tudo. E não podia questionar. Os professores, também, que eram inquestionáveis. Aí tinha a Enciclopédia Barça, e quando era muito moderno, o Almanaque da Folha, que já tinha figurinha ilustrada. Eram 4 fontes, eu achava isso muito limitado. Por que eu acho que essa geração não é necessariamente uma geração mais mimada, né? Olhando desse ponto de vista, que a gente trabalha mais da sexualidade, das vivências pessoais, das crises existenciais, porque a gente percebe, né, que essa exposição toda, esse encantamento pelo espelho que você falou, essa necessidade de um lugar ao sol, de um espaço, faz com que essa geração venha se frustrando, né, e entrando em contato com as suas angústias, com as suas inseguranças, com as suas inquietudes, de uma maneira até mais impactante que as gerações anteriores entravam, e de uma maneira muito cotidiana, muito presente. O índice de insatisfação sexual, por exemplo, dessa geração mais jovem, apesar de eles fazerem, né, em teoria, mais sexo do que as gerações anteriores, experimentarem mais, terem Como é que é fazer, em teoria, mais sexo? É virtual, o sexo é em teoria só. Em teoria, eles acessam os aplicativos. É que é muito nude que você não precisa de mais nada, Demetrio. Enfim, a gente percebe que eles acabam muitas vezes entrando em contato com sentimentos como angústias, frustrações, e esse movimento, né, eu acho que faz, né, com que, de alguma forma, eles vão, né, amadurecendo, eles vão aprendendo, eles vão ficando menos mimados, né, do que julga a nossa impressão externa. É a sensação que eu tenho. Eu já posso Deixa o respirar? Gilberto, vai. Não, mas eu queria falar uma coisa super a favor desse pessoal, que é o seguinte: é a geração que mais aceita... A gente só vai deixar porque é a favor. É a geração que mais aceita a diversidade. A nossa geração não aceitava a diversidade do gay, da lésbica, do poliamor, do negro, da mulher. Para eles, a diversidade é uma coisa que já nasce na alma. Onde estão os movimentos que a Bia falou, que estão aí presentes, esses movimentos ligados à política e tal, preocupados com isso? Cara, eu acho que está justamente nessa geração e na internet como um todo. É porque é muito complexo. A gente tem... Já era difícil antes a gente acompanhar os movimentos políticos ou qualquer que seja na vida offline. Já era difícil. Imagina agora na internet que você tem um movimento em Cafundó do Judas, outro aqui, outro ali, e que tem adeptos em todo lugar. A gente está tentando discutir, a gente está debatendo. Eu vejo... Poxa, eu tenho uma irmã de 10 anos, eu vejo ela falando coisas que eu jamais teria tido quando eu tinha, sei lá, a idade dela. Está ali debatendo. E, é claro, a gente está generalizando um monte de coisa, mas a gente também tem um monte de youtuber, por exemplo, que apoia o MBL. Né? Tem um monte, isso existe, está em todo lugar. Não é todo mundo de esquerda miçangueiro, a gente não é né? todo mundo de esquerda miçangueiro, sabe? Que vai vender miçanga na praia. Tem um monte de youtuber homofóbico, tem um monte de Tem um youtuber monte, racista, exato, tem também. exato. Né? Mas agora eu acho que a Sempre vai graça ter. toda está nesses grupos sendo formados e a galera aderindo e entendendo e indo debater a respeito. Eu vejo um número de debates, de
perguntar, falar, poxa, não entendi, por que isso é errado? E aí chega alguém e fala, olha, acho que isso e isso. Esse número de debate, sei lá, no Babalogia, que é um canal de ciência, um dos integrantes é o Pirula. O Pirula, eu não sei nem como ele está vivo, coitado, porque ele passa na rua, as pessoas querem bater nele, porque ele tem toda uma visão também mais ligada à esquerda e tudo mais, e ele está lá, ele tem um monte de gente que acompanha ele, que concorda com ele, às vezes não concorda, e essa galera está ali. Você até vê essa nova geração, você vê o YouTube antigo, até o YouTube que quando começou, quando não tinham vários canais e pessoas que faziam videozinhos para a internet, a gente via canais onde o formato que estourava na internet eram formatos de crítica. Crítica social, política. Você não via conteúdos no YouTube se não fosse reprise de novela e o Felipe Neto xingando alguém, ou o Cauê Moura falando de política, xingando o PT, enfim. A gente via debates políticos em 2010, em 2009 no YouTube. E teve toda uma modificação onde as pessoas começaram a assistir aquilo e falavam assim, caralho, eu também posso debater. Eu posso fazer um vídeo e ter 1 milhão de acessos da minha opinião política. Da onde vocês acham que vem o radicalismo verbal de internet? Tá certo? Qual seria a origem disso? Porque a internet é um lugar engraçado. Você tem o tal cara socando e por aí afora. Você tem os jovens millennials do MBL querendo fechar uma exposição porque ela é muito avançada. Você tem jovens verbalmente violentos de esquerda, saudando a ditadura na Venezuela do Nicolás Maduro e saudando o assassinato de presos políticos em Cuba, que é o outro lado do mesmo fenômeno. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, por que será que pessoas param de ver a novela por 2 minutos, param de fritar um ovo para o filho, sentam na frente do computador, se transformam em militantes furibundos, ultra-radicais, propõem a morte de um monte de gente, saem da frente do computador e voltam a fritar o ovo para a netinha? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem opinião. Eu uso muito isso, inclusive, no meu dia a dia, que as pessoas falam, você vai lá e opina sobre as coisas. Eu falo, mas, gente, hoje em dia, todo mundo tem porque eu não posso ter. E por que a opinião tem que ser desse jeito que o Demétrio colocou? Eu acho que, antes de qualquer coisa, por isso que eu estava falando só aquela hora, uma observação mesmo, eu acho que a gente está entrando por um caminho que é muito perigoso, que é o de generalizar demais. Generalizar demais, né? Como se essa geração que tivesse no YouTube fosse composta somente de jovens que estão lá, haters e morrendo na internet. Não, né? Não. A gente está falando de tudo. A gente está falando porque de seria tudo. o mesmo que dizer que tipo, os X e os boomers são todos super intelectuais, Exato. tem uma camada espessíssima de informação que é uma grande mentira. Exatamente. A média não tem, a gente mora no Brasil, né? Então. Exatamente. Então, assim, a gente vive num país que é enorme, enorme, e que eu acho que uma grande prova de que é muito assim é que um dos maiores fenômenos da internet é o Whindersson Nunes, que veio do Piauí. E que o Whindersson Nunes, que é o maior canal, né? E que veio... Bota um vídeo aqui do Whindersson. E que veio do Piauí, e que grava as coisas dele com uma com uma máquina com caixa de sapato fazendo tripé. Você já não argumenta mais o argumento. Você argumenta o argumentador. Sim, você destrói, né? Então, gente, olha, o cara descobriu a cura do câncer. Pô, mas ele é do PT. O cara não sei o quê. Mas ele é ligado ao Não, e daí vem o debate então, gigantesco depois, só porque isso, o cara quer ser do PT, né? E as pessoas acham que, por exemplo, se o cara mais corrupto do mundo, o Wesley, sei lá o quê, a família, fala assim, olha, acabei de fazer uma pesquisa nas minhas empresas que a gente conseguiu descobrir um indício para curar o câncer, eu vou aplaudir o sujeito. Não, você não pode ser corrupto. O problema da internet é que o debate ficou muito mais em cima do argumentador, até porque você não consegue desenvolver muito. Eu acho que a expressão fala na cara nasceu antes da internet. Então, acho que isso é uma questão... Agora, a minha pergunta foi uma armadilha, hein? Vamos lá, Eu- a sua eu- resposta para a sua armadilha. pergunta. Eu acho que a internet, a questão de ego sempre existiu para o ser humano. Então, ninguém nunca, antes da internet, quis ser menos, né? Quer dizer, todo mundo sempre quis ser o mais popular da classe, o cara mais gostado da firma, não sei o quê. Tipo, acho que isso sempre foi uma questão. O problema é que a internet e as redes sociais, especificamente, quantificaram muito o seu sucesso.
e explicitaram isso em números. Isso é muito cruel e, do ponto de vista, se você não tem essa audiência, você não está, né, com os KPIs ali sendo atingidos, tipo, você se sente um bosta. E, por outro lado, também é tipo uma coisa viciante que você quer chegar lá. E eu acho que isso é para todas as gerações, né? Grande parte dos comentadores, das centenas de milhares, principalmente quando se trata de temas políticos, não existem. São robôs organizados por grupos políticos para fazer aquilo que já tem um nome, esse nome já tem tradução em várias línguas, que é a guerrilha virtual da informação. A gente acredita que o conhecimento é um processo que exige diversidade e compartilhamento. Então, essa é a ponte, entendeu? Você só constrói conhecimento quando você vive na diversidade e compartilha. O que nos separa e o que nos une. O que nos separa é que existem sofrimentos diferentes. O que nos une é o sofrimento. E isso é fundamental, porque sem sofrimento não tem cultura, não tem produção, não tem inteligência, não tem diálogo.